Sabe aquele vídeo polêmico, pessoal, e que eu não sei se as pessoas teriam coragem de fazer? É esse vídeo. É o vídeo de uma psicóloga contando péssimas experiências em outros psicólogos. Se você quer saber disso, se você teve más experiências, se você tá com medo de ir num psicólogo, curte, se inscreve, vamos assistir esse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que é um argumento horroroso, péssimo, quando a pessoa tem uma má experiência e aí ela toma parte pela verdade. Então, se eu não gostei, ir a um psicólogo é ruim pra todo mundo, ou se pra mim não funcionou, não funciona pra todo mundo, ou comigo não dá porque eu fui uma vez e não deu certo. Então eu vou te contar que eu fui um monte de vezes e não deu certo, eu fui um monte de vezes e odiei. E depois, se você aguentar ficar até o final do vídeo, eu vou te contar como escolher um bom profissional, como conseguir ser ajudado por esse profissional. Então, vamos lá. Bom, a minha primeira experiência, eu tinha 17 anos, eu tava no final do colegial, e aí eu fui numa profissional que me indicaram, e a primeira coisa que aconteceu é que ela logo quis me colocar no divã, acho que já era a segunda sessão, e eu queria olhar pra ela, e aquilo eu ficava torta, assim, querendo olhar pra cara dela, e isso não se faz, mas ela fez e eu fiquei muito desconfortável. E ela anotava de um jeito, eu já atendi muitas sessões anotando, hoje eu não anoto mais, mas eu tinha uma fantasia das coisas que ela estava anotando que me incomodava muito. Depois disso, meu pai foi um dia conversar com ela e disse pra ela o que ele achava. Na época eu queria trocar de escola, e ela me contou no outro dia, olha, seu pai veio aqui ontem e ele falou isso, isso e isso. E eu questionei, eu falei, mas tá, o que você acha? Eu concordo com ele. Eu nunca mais voltei. Hoje, quando eu atendo um paciente, por exemplo, e eu preciso falar com a família, isso acontece às vezes, primeiro que eu peço autorização e meu paciente está presente, ele sabe o que vai ser falado, ele estará lá pra se defender, pra ver e pra não fantasiar loucuras do que foi dito naquela conversa, né? Até porque eu acho que a ética é com o paciente, não com o pai, não com o marido, não com ninguém. Por senão um dia eu preciso contar uma história sobre isso. Tá, aí minha próxima experiência, eu já estava na faculdade, e aí tem aquela história de que, bom, você é um psicólogo, você precisa fazer terapia. E até então eu tinha uma má ideia, né? Tinha uma má experiência, que mesmo com uma má experiência, eu peguei aquilo e fui fazer psicologia, você imagina que loucura. E as pessoas ali tinham boas experiências pra contar, eu não tinha. Então fui pra terapia esperando uma boa, né? Agora é alguém que fez a mesma faculdade que eu tô fazendo agora, vai ser muito legal, eu vou aprender, vai ser incrível. E aí eu fui e ele falava algumas coisas que dava a entender, assim, de que eu não gostava do meu namorado. E se passaram algumas sessões e eu ficava muito incomodada com o discurso dele, eu achava que ele estava sendo muito machista. E eu dizia para minhas colegas, gente, olha o que ele falou, que absurdo, olha o que ele falou. E elas falavam assim, não, você deve estar em negação. Não, ele é um profissional ótimo. Eu tinha uma amiga que já tinha sido atendida por ele e ela falava bem dele. Eu falava assim, então ele deve ser bom. E eu continuava indo e desconfortável, muito incomodada. E um dia eu falei pra ele, falei, olha, um dia você me falou isso, 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 e eu acho que você tá querendo me dizer isso. Aí ele falou, você fez uma análise muito boa, a percepção, e ele me elogiou muito, assim, nossa, como você é esperta. Eu falei, então se eu sou tão esperta, né? Tchau, obrigada, falou, valeu. E aí você pensa, não, pera, 2 experiências ruins fazendo psicologia, você vai largar a psicologia, né? Porque como é que uma psicóloga que não dá, né? Eu ia desanimar, não é essa a expectativa, mas não, porque psicologia é ciência, né? Não é uma coisa astrológica, não é um cursinho de final de semana, né, galera? Não é uma curso de 2, 3 meses, é técnica, é ciência. Então eu sabia que eu podia confiar e que eu encontraria alguém. Tá, e aí eu encontrei. E eu tive uma experiência muito boa com a psicóloga, eu fui atendida por alguns anos com ela. Só que ela teve um problema pessoal.
ela, logo depois que ela engravidou, e ela não poderia continuar atendendo, ela largou o consultório. Não sei nem se hoje ela atende, mas naquela época, faz muitos anos atrás, acho que, sei lá, uns 9 anos atrás. Então, não sei mais o que aconteceu, mas naquela época ela ficou um bom tempo sem atender. E aí estava eu ali de novo, procurando terapia, né? Mas aí eu precisava continuar evoluindo, continuar me aprofundando, e uma amiga me deu uma indicação de uma psicóloga que foi muito gentil. Ela tinha uma clínica linda, maravilhosa. Só que ela me ligou e falou, olha, eu não vou poder te atender. Procura outro profissional, me indicou outra pessoa e tipo, tchau. Eu tive uma sessão com ela, bateu uma porta na minha cara. Aí eu poderia me sentir mal, tipo Joseph Klimber, mas não. Perguntei pro meu professor da supervisão, se eu já tava mais pro final da faculdade, assim. E ele me indicou uma outra profissional. E foi Camilinha lá. Cheguei lá, e essa profissional já era uma senhora, uma psicanalista bem famosa da cidade. E ela tinha toda uma coisa que eu não gosto, de entra por uma porta e sai pela outra, aí tem uma salinha separada, toda uma coisa só. E aí, ao final da sessão, ela me falou o valor. E olha como isso é maluco, guardem isso. Ela me falou o valor e na hora eu achei caro. Hoje eu entendo que eu achei caro pelo aquilo que ela estava me oferecendo. Porque depois, a próxima psicóloga, depois foi a psicóloga que eu fiquei maior tempo. E ela cobrava esse mesmo valor e eu topei pagar. Mas quando eu disse pra essa profissional que eu achava caro, ela veio com uma interpretação e juntou a relação minha com o meu pai, com o dinheiro, com não sei o que lá. Tipo, uma interpretação super que eu senti como muito voraz, que ela me conhecia ali há minutos, há 40, 50 minutos. E eu não voltei mais. Bom, aí já contei o spoiler de que depois dela eu encontrei uma psicóloga incrível, a Regina, que foi a psicóloga que eu fui atendida há mais tempo da minha vida. E ela cobrava esse mesmo valor, mas o carinho e a atenção, a escuta que ela estava me oferecendo era muito mais valiosa. Então, foi uma experiência incrível, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive até hoje. É muito engraçado, assim, o quanto que eu tenho essa memória muito boa. Aí eu me formei, né? E depois eu tive uma nova experiência boa já em Campinas. Então, o que eu queria falar pra vocês com esse vídeo é que eu sei que, por exemplo, tem pacientes que vêm ser atendidos por mim e que também não tem uma boa, não vão com a minha cara, ou talvez tenha dito alguma coisa. Eu escuto muitos pacientes contando experiências ruins de outros profissionais também. Profissionais que eu confio, profissionais que eu já não confio, profissionais bons ou ruins. Mas se alguém tem uma má experiência, não quer dizer que esse profissional é um lixo, e muito menos, com certeza muito menos, quer dizer que a psicologia, a psicoterapia ou aquela teoria não funciona. Todos esses profissionais que eu contei trabalhavam com a mesma teoria, todos eram da psicanálise. Eu nunca fui atendida por nenhuma outra abordagem. E não é isso, às vezes a pessoa fala assim, sabe, meio pega a birra? Não, essa abordagem aqui não dá certo pra mim. Ou, essa aqui que é a boa, essa aqui eu me dei bem. E não, muitas vezes foi a pessoa com que você se sentiu mais à vontade. Ou outra coisa, é o momento da sua vida. Às vezes você não está disponível para falar daquilo naquele momento. Daqui a um mês que você foi com outro profissional, você já está mais disponível. Acho que isso a gente tem que tomar um cuidado, porque muita gente começa a ser cuidada por charlatão, por gente que faz promessa absurda, que fala que vai curar depressão em meia hora, ou que vai curar em um mês, ou que vai curar em 2 meses. Gente, fazer terapia, fazer uma psicoterapia, uma psicanálise é profundo, é demorado, é doído. Mas é isso que cura de verdade, é isso que vai te ajudar de verdade, é aí que está o autoconhecimento. Não é quando alguém te promete e te fala de algo que é completamente lindo, maravilhoso e que dá certo para todo mundo. Pode não dar. E você precisa aguentar não dar. Você precisa encontrar um outro profissional. Eu sei o quanto isso é difícil e frustrante. Eu estou te contando péssimas experiências. E infelizmente, se você entrou aqui nesse vídeo para destilar toda a sua raiva, para falar mal dos profissionais, para falar mal da psicologia e falar que não é ciência, eu sinto muito lhe informar que é ciência, que tem estudos que comprovam
há décadas. Não precisa da minha experiência pessoal para dizer se a psicologia funciona ou não, para dizer se essa teoria funciona ou não. Em nenhum momento alguém bota em dúvida Freud se alguém que atendeu em psicanálise não gostou. Não é assim que funciona. E eu acho que a gente precisa tirar essa ideia tonta da cabeça de falar assim, aconteceu comigo, então não funciona. Calma, a gente está dizendo de pessoas que estudam no mínimo, do mínimo, 5 anos. E a partir daí que vão vir as dicas que eu vou dar para vocês para escolher o profissional que vai te atender. A primeira dica é, veja, primeiro, quem vai te indicar, que indicação é essa, mas não só pergunta assim, que profissional foi esse? Pergunta mais, queira entender mais que profissional é esse. Dá um Google, vê qual é a formação dele, dá uma olhada no CRP, porque é muito comum ter alguém que fala por aí que é terapeuta, mas não é psicólogo. Tem muita gente aí que fez um cursinho mequetrefe de um negócio que nem é liberado pelo Conselho Federal de Psicologia, mas que tá aí arrancando dinheiro do povo, né? Então, assim, é bom dar uma olhada, né? Ver que teoria é essa, do que essa pessoa tá falando, se aquilo é confiável ou não. 2, marque a consulta. Vá lá olhar para ele. Olha, vê se você se sente acolhido, se essa pessoa é o que você espera. Eu sei que, por exemplo, tem gente que gosta de profissionais mais velhos, tem gente que prefere profissionais mais jovens, tem gente que gosta de um profissional que fale mais, tem gente que gosta de um profissional que fale menos. E isso não tem a ver com a teoria. Para com essa bobagem de achar, não, a pessoa trabalha com psicanálise. E, gente, eu dou vários exemplos de psicanálise que é o mundo onde eu vivo, que não fala muito. Eu falo mais que o homem da cobra. Mas é a pessoa, o ser. Que pessoa é essa? O que essa pessoa internamente tem algo para te oferecer? Será que vocês se identificam? Será que você se sente ouvido? E aí a pergunta 3, que pra mim é a mais importante, é que as pessoas mais esquecem, é tirem as suas dúvidas. O profissional, ao final da sessão, normalmente, ele vai fazer um contratinho. Ele vai te contar como funciona. Olha, custa tanto, a falta a gente faz assim, quando é feriado a gente faz assim, o pagamento é assim, rola toda essa parte mais protocolar. Aproveita esse momento e pergunta outras coisas. Qualquer dúvida. Pode ser a dúvida que você acha mais boba, ou alguma coisa que você imagine que ele não vai te responder. Pergunta. Eu acho que é importante que você saia dessa consulta seguro e querendo vir para a próxima. Eu acho muito ruim quando a pessoa sai dessa primeira consulta muito indeciso, muito confuso. Porque eu acho importante que seja nela que você comece, e claro que esse vínculo não vai se fortalecer em uma consulta, mas que você esteja mais à vontade para isso. E se você teve uma experiência boa ou ruim com terapia, me conta aí que eu quero saber. Eu tô ansiosa para saber a vivência de vocês. E tchau!